Nesta aula vamos ver medindo comprimentos, parte 2. Então, nós temos aqui medindo comprimentos. Temos uma tabela aqui com estas unidades aqui. Aqui nós temos o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas unidades aqui, elas compõem o sistema métrico decimal, onde nós temos o metro, que é a unidade, o decâmetro, hectômetro e quilômetro referem-se a dezena, centena e milhar, ou seja, eles são múltiplos da unidade. E o decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos da unidade. Veja que 1/10 é 1/10 da unidade, então é um submúltiplo da unidade. 1/100 equivale a 1/100 da unidade. Então, é um submúltiplo da unidade. Então, vejamos, se eu quiser representar 1 quilômetro, então eu coloco 1 aqui, uma unidade de quilômetro aqui, e se eu quero saber quantos metros tem, eu vou colocando o 0 até chegar na minha casa do metro, né, da unidade métrica. Então, eu coloco o 0 aqui, outro 0 aqui e outro 0 aqui. Então, eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Se eu quero saber um hectômetro, quantos metros equivale? Coloco 1 aqui e as outras casas até chegar à casa dos metros eu coloco o 0. Então, 0 aqui e outro 0 aqui. Eu sei que 1 hectômetro equivale a 100 metros. Se eu quero saber um decâmetro equivale a quantos metros? Então, vou preencher o 0 até o metro. Então, tenho 10 metros equivale a um decâmetro. Agora, eu quero saber um decímetro. Quantos metros equivale? Então, coloco 1 aqui e a minha esquerda eu coloco um 0, porque eu quero saber no metro. Se eu quiser saber quantos decímetros equivale quantos decâmetros equivale um decímetro, eu teria que colocar o meu 0 até a casa dos decâmetros, mas eu quero saber em metros. Então, eu tenho equivale a 0,1 metros equivale um decímetro. Eu quero saber quanto equivale 1 centímetro. Então, 1 centímetro eu vou colocando o 0 até chegar ao metro. E aí, onde chegou o 0 metro, eu coloco a vírgula. Então, 0,01 metros equivale 1 centímetro. Quero saber um milímetro. Quantos metros equivale 1 milímetro, né? Em relação ao metro. Então, 1 milímetro. Aí eu coloco 0 à esquerda, 0, até chegar a minha unidade dos metros, que é o metro. Então, aqui eu coloco vírgula. Então, sei que 0,001 metro equivale a um milímetro, ou 1 milésimo de metro equivale a 1 milímetro. 1 centímetro, 1 centésimo de metro equivale a 1 centímetro, assim como 1 décimo de metro equivale a 1 decímetro. Então, esses são os múltiplos do metro e aqui são os submúltiplos do metro. E a unidade sempre é o metro. Então, se você quiser representar aqui, vamos supor, 10 quilômetros, você coloca aqui onde tem a milhar, eu coloco 10. E aí eu vou colocando o 0 até o metro para saber quantos metros equivalem. Então, equivale a 10.000 metros, 10 quilômetros. A mesma coisa se eu quiser 10 centímetros. 10 centímetros seria 0,1. São 10 centímetros. Equivale a 0,1 metros. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos mais sobre sistema métrico decimal. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.